pode até tá bem, mas eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus, e traz de volta o teu amor, e traz de volta. Bom dia, bom dia. Que morena, vê como eu tô. Não, pelo amor de Deus. Bom dia, meninas, vão chegando pra gente começar a nossa aulinha. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Meu amor, peguem o cafezinho de vocês pra gente iniciar. Bom dia, Vilma. Bom dia, Aninha. Sejam bem-vindas. Alexa, pause. Bom dia, meninas, bem-vindas. O pessoal vai entrando conforme a live vai sendo entregue. Mandem essa live para as amigas. Vai ser muito importante o que a gente vai conversar aqui hoje sobre hábitos. E falando sobre essa implantação de hábitos, né? Aqui a gente vai conversar sobre um processo que é aos poucos, tá? Eu gosto de trabalhar com aos poucos. Porque nada rápido demais, ou com muita sede ao pote, ou com essa ansiedade pra gente levar tudo assim, muito regrado o tempo inteiro, não dá certo. A gente tem que ter consciência de que as coisas são aos poucos. E aí a gente vai entender algumas questões aqui que são muito importantes, que são questões externas, que influenciam no processo do hábito, e questões internas também. Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo. Eu vou falar aqui de maneira geral, para a gente ter uma noção geral, mas cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente a um determinado estímulo, né? Dependendo da sua personalidade, do seu temperamento, das suas crenças. Então, o conceito que a gente vai pegar de hábito aqui de maneira geral, ele pode ser introjetado para todo mundo, mas é importante que a gente trilhe o caminho do autoconhecimento, terapia, práticas diárias de autoconhecimento para a gente se conectar conosco, para a gente entender qual é o nosso processo, tá certo? Bom dia, meninas, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Então, já pra gente iniciar a nossa aulinha, quando a gente fala em hábitos, a gente nos atenta apenas ao funcionamento externo, mas já pensaram que internamente também existe um funcionamento? Então, vamos visualizar esse funcionamento externo de hábitos, né? Tem a questão do hábito e a cultura. O que é a cultura? Nossa sociedade. O que é que ela traz sobre hábitos? Todas as vezes que a gente entra na rede social, a gente é bombardeada com informações de pessoas acordando às 5 horas da manhã, né? Lendo seu livrinho ou fazendo alguma atividade física. E às vezes aquilo termina não nos motivando, às vezes termina nos desmotivando, dependendo do indivíduo que está assistindo aquele story ou aquela live que aquela pessoa tá fazendo, ou aquela rotina diária que aquela pessoa tá trazendo. Dependendo de como eu enxergo a situação, eu vou interpretá-la, né, da forma ali que eu vou achar melhor pra mim. Então eu posso agir de algumas formas diante disso. Eu posso paralisar quando eu vejo algumas pessoas implementando hábitos e conseguindo levar uma rotina de hábitos mais saudáveis, ou eu posso fugir, ou eu posso me inspirar e continuar seguindo, né? Então, existem várias possibilidades nesse sentido que a gente deve ficar atento, tá? E aí a gente volta para a cultura. Culturalmente, hoje em dia, no Instagram, a gente vê muitas pessoas colocando isso do hábito, né? E trazendo assim, quem quer consegue, né? Tem até uma frasezinha, sem dor, sem ganho, né?
E nem sempre é assim, tá, gente? Vamos ser bem sinceras aqui e eu vou abrir o jogo com você. O hábito, ele é muito difícil de ser construído. Mas ele não é impossível de ser construído se a gente introjetar mini tarefas diárias aos poucos. Eu quero emagrecer, por exemplo. Então, se eu venho de uma rotina de alimentação que não é saudável para mim, e eu já estou nesse processo há 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu não vou conseguir mudar minha rotina de alimentação em uma semana. Não vou. Então, quem for do desafio que estiver aqui, eu quero que vocês entendam que é um processo de mudança. Não acontece de uma hora para outra. Vocês vão ter que ter paciência com vocês e com o processo de vocês. Então, se eu venho de uma rotina em que eu me alimento mal, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite, ou de uma rotina em que eu me alimento, só faço 2 refeições por dia, né? Eu tenho que compreender que a implementação de novos hábitos vai ser aos poucos. Então, se eu tenho todas as refeições feitas que são de maneira assim não saudáveis, eu vou começar pelo básico. O que é que eu posso modificar na minha rotina sem que ela se altere muito, para que o meu corpo e o meu cérebro não estranhem essa nova rotina? Então, eu começo mudando o café da manhã, por exemplo. Se eu antes no café da manhã eu não comia saudável, né? Eu começo a introjetar uma nova rotina saudável no café da manhã. E aí, aos pouquinhos, eu vou estendendo para as outras refeições. Foi isso que eu fiz, né? E é um processo que é muito interessante e eu vou contar para vocês, tá? Sejam bem-vindas todas. Antes de ir para a linha, eu comecei um processo de comer intuitivo. O que isso significa? O comer intuitivo, ele parte muito do princípio de você prestar atenção no que você está comendo. Porque às vezes a gente tá no automático e a gente não percebe nem mastigando o alimento. A gente tá ali no automático, é frenético, preciso terminar de comer aqui. Então, eu já tava cansada de estar acima do peso. Eu estava obesa, né? Então, eu tava cansada e eu fiz, cara... Eu lembro exatamente o dia que deu start. Eu acordei 4 horas da manhã pra sair pro interior, pra atender lá. E aí, eu me senti super pesada, super mal. A minha rotina, assim, tava sendo muito difícil, porque eu tava com sobrepeso. Não conseguia respirar direito. Bom dia, Cátia. Bom dia, Aline, Cacau, Giovana. Bom dia, Diana. Bem-vindas. E aí, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia render direito. E, geralmente, esse dia que eu viajava pra Palmeira pra atender lá, era um dia que eu atendia o dia inteiro, então eu precisava de energia para poder conseguir atender o dia inteiro. E aí eu acordei nesse dia, 4 horas da manhã, mal, me sentindo pesada, angustiada com aquele sobrepeso. Quem nunca sentiu essa sensação? Me fala aqui se vocês já sentiram essa sensação de estarem pesadas, se sentindo mal com o corpo de vocês. E aí naquele dia eu falei assim, cara, com o meu marido, né? Eu preciso mudar meus hábitos. E eu vou começar hoje pelo café da manhã. Porque o que é que a gente fazia na estrada? Quando eu ia pra estrada de Palmeira, a gente parava em um posto e eu comia, sem brincadeira nenhuma, minha gente, 2 coxinhas, um quibe, uma latinha de refrigerante e um café ou um cappuccino. Então, assim, eu já chegava estourando lá. Com isso que eu comia, provavelmente eu já batia as metades das calorias que eu consumo hoje em dia. Com comida de verdade, comida limpa, arroz, feijão, macarrão, enfim. E aí, quando eu cheguei na estrada, vocês acham que eu mudei e cortei tudo? Falei quando cheguei lá no posto, cheguei e disse, vou cortar todas as... Vocês estão falando que eu já, né? É péssima essa sensação, né? E vocês acham que eu cortei tudo? Os 4 salgados que eu comi, os 3 salgados que eu comi, as 2 coxinhas e o quibe? Não.
eu falei o seguinte, eu não vou comer as 2 coxinhas, mas eu vou manter o quibe, o refrigerante e o café. Isso, para algumas pessoas que estão de fora, pode ser assim, poxa, mas só isso que você fez de mudança durante o dia todo? Isso para mim foi uma grande mudança. Para quem comia 2 coxinhas e um quibe toda vez que viajava no café da manhã, comer um quibe, um refrigerante e um café é uma mudança gigantesca. E é isso que a gente tem que visualizar, porque culturalmente as pessoas desmerecem quando a gente tende a não se alimentar direito em alguma refeição ou a comer uma quantidade maior em alguma refeição. E isso vai acontecer. A gente vai se alimentar, às vezes, fora do plano alimentar. A gente vai se alimentar, às vezes, com uma quantidade maior de comida. E não tem problema nisso. Não existe problema nisso. Porque a regra que você tem que manter é se manter firme, seguindo no plano alimentar direitinho. Não tem problema se você abrir exceções durante a semana. Se você quiser comer um hambúrguer no final de semana. Se você quiser comer uma pizza no final de semana. Mas não é transformar essas refeições, que são livres no final de semana, a rotina. Eu tenho a plena consciência que para eu conseguir emagrecer e para eu conseguir ganhar massa magra no meu processo, eu não posso comer pizza todos os dias, eu não posso comer hambúrguer todos os dias, eu não posso comer coxinha todos os dias. Mas eu entendo e compreendo que eu sou um ser social que vai pra festa, que confraterniza com as minhas amigas, que gosta de sair e de curtir com o meu marido e que nessas situações eu vou me permitir comer, eu vou me permitir confraternizar com as pessoas que eu amo. E depois eu volto pro plano, depois eu volto pra minha rotina de treinos, depois eu volto pra minha rotina alimentar. Então, é vocês entenderem que a gente não precisa ter esse pensamento de 8 ou 80 que termina colocando tudo por água abaixo. Quem nunca começou uma dieta na segunda-feira e diz, vou começar a segunda-feira, vou começar a atividade física, vou começar a estudar, vou começar a me alimentar bem, e se frustrou na quarta-feira e jogou tudo pro alto? Eu também me frustro. Eu acho que eu já perdi aí no processo uns 26 quilos. Tô indo pra ali nessa semana pra ver. Da vez que eu tinha ido, eu tinha perdido 20. Tô botando aí uns 26 por base, né? Eu já joguei o balde várias vezes, gente, nesse processo. Tem dias que eu como a minha emoção. Porque a gente tem que compreender que as emoções também fazem parte do processo dos hábitos. Se eu não estou bem emocionalmente, se eu não consigo nomear o que eu estou sentindo, isso vai reverberar na minha rotina, no meu processo de hábito. Então eu preciso perceber esses gatilhos emocionais para que eu consiga me manter constante no meu processo de hábito. Então vejam, a gente estava falando sobre a questão cultural que influencia, de que as pessoas chegam e falam assim, mas começou a dieta, comeu salada meio-dia e comeu pão à noite, do que é que adianta? Adianta que você está tentando implantar novos hábitos. Adianta que você está modificando o processo aos poucos. E é isso que você tem que compreender. Esse externo, essas pessoas que vão vir falar e opinar, muitas vezes elas não compreendem a complexidade do que você está vivenciando, o quão difícil é para você implantar esses novos hábitos. Mas é importante vocês seguirem, entendendo que é aos poucos, modificando a refeição de vocês aos poucos, modificando e trazendo novos hábitos aos poucos, certo? A Vilma tá falando que é o maior desânimo dela, quando sai da rotina bate esse desânimo. Vilma, te entendo perfeitamente, é totalmente compreensível. Eu me sinto da mesma forma. Sexta-feira saí com as minhas amigas. Vou trazer esse exemplo pra vocês. Saí com a Andessa, ela até entrou aqui. Com a Andessa, com a Iane
e com a Arielle, umas amigas minhas piscis. Aí a gente foi pra casa da Yane e lá a gente tomou vinho, a gente tomou cerveja. Tanto que eu tava de ressaca ontem, né, amor? Ontem não, no sábado vocês viram. A gente tomou vinho, tomamos cerveja, comi brownie, comi pizza, enfim, saí da rotina alimentar. Quando foi no sábado, eu me senti pesada, inchada e desanimada. Eu fiz, poxa, eu saí do plano alimentar, porque já vem logo esses pensamentos, tá? Que são os pensamentos disfuncionais que eles aparecem, né, pra poder colocar a gente um pouquinho pra baixo, pra gente desistir daquele objetivo que a gente tá. E aí, quando veio esses pensamentos, vieram assim, poxa, tomei vinho, tomei cerveja, caramba, que saco isso, não deveria ter saído do plano alimentar. Automaticamente veio a minha adulta saudável, que eu tenho dentro de mim, que eu trabalho em terapia, e ela colocou assim, peraí, Poliana, a noite ontem foi excelente. Você comeu brownie, você comeu pizza, você tomou cerveja, tomou vinho na companhia de pessoas incríveis. E você já vem de uma rotina de treino, uma rotina de alimentação saudável, uma rotina de comer alimentos que são benéficos para você. Então, uma noite não vai estragar o teu processo como um todo. Segue o plano. Vai tomar tua água normal, vai se alimentar normalmente, saudavelmente durante o dia. E não tem problema, é só voltar pro plano. Então, quando bater o desânimo, volta pro plano depois. Ah, eu comi uma coxinha hoje. Volta pro plano. Cada refeição é uma nova oportunidade da gente fazer diferente. Não é porque você comeu uma coxinha durante o desafio dos 30 dias que todo o seu processo precisa ser invalidado. Não, continua. Comi a coxinha agora no lanche da tarde, a próxima refeição, o jantar, como é que eu posso me alimentar de uma maneira saudável? Entendam que esses estímulos externos, essas pessoas que têm uma cultura impregnada da dieta, de que diz, ah, não, se for comer, tem que comer sempre salada, arroz, feijão. Não, tem as exceções também. Você vai comer pizza, você vai comer batata frita. Ela não pode ser a regra, você não pode comer isso constantemente, porque não te faz bem. Mas se você continuar seguindo o plano e tendo essas exceções de às vezes comer pizza, às vezes comer hambúrguer, às vezes tomar uma cerveja com os amigos, tá tudo bem. É só seguir o processo. E foi isso que eu fiz ontem, né? Ontem, sábado. Tomei bastante água, fiz as minhas 5 refeições do dia, né? Consegui me alimentar bem, fiquei bem. E tô aqui, segunda-feira, já com a roupinha de treino, dando aula pra vocês. Daqui a pouco, quando acabar aqui, já vou treinar, continuar a minha rotina, trabalhando e tudo certo, tá? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar disposta a pegar o balde quantas vezes forem necessários, tá? Vou mostrar um esqueminha pra vocês que ele termina influenciando no nosso processo quando a gente não consegue cumprir os hábitos, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É verdade, eu tento, mas não desisto. Exatamente, Daiana. A diferença, né, entre aquelas pessoas que conseguem manter os hábitos para as pessoas que não conseguem, sabe qual é? Que as pessoas que conseguem, elas continuam. Só isso. Só isso. É só continuar. Tá bom? Ó, tem um esqueminha que tá por trás do nosso processo que eu vou mostrar pra vocês, que eu tinha ele muito forte. Paulo, o que é esquema? Pra gente entender de uma maneira muito breve e direta. É como se fosse um gatilho que a gente tem internamente. E ele vai influenciar como a gente vai lidar com algumas situações. Quando esse gatilho é ativado, eu fico olhando as coisas pelo olhar do esquema. Então, um dos esquemas, isso é a abordagem que eu trabalho, tá? Um dos esquemas que tá totalmente tá atrelado a essa questão do hábito é autocontrole e autodisciplina insuficientes. E eu vou falar pra vocês por quê. Já não tô seguindo o roteiro de novo, né? Gente, me sinalizem. Tá claro a live, tá tranquilo, tá devagar. Tô tentando respirar pra ir devagar, porque eu fico conversando e vou-me embora, viu?
Sinalizem aqui pra mim, Polly, tá tranquilo, tá dando pra entender. Quero ler vocês. O mais difícil pra mim é manter uma rotina de treino. Bom dia, Isa. Tem problema não. Se chegue, fica aí. Então, com isso da rotina de treino, será que você tá fazendo alguma atividade que você gosta de fazer? Né? Porque às vezes a gente se força a fazer uma atividade que não é bacana pra gente. Então, como é que eu posso introjetar algumas outras atividades que eu goste? Entendendo que às vezes, se a gente for querer alcançar alguns objetivos que são importantes pra gente, nem sempre a gente vai conseguir fazer o que a gente gosta. A gente vai precisar fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu sempre ia pra academia, mas não era um ambiente que eu gostava muito, porque eu já tinha sofrido muito assédio antigamente. E aí, na pandemia, eu tive que treinar de casa. E faz 2 anos que eu tô treinando de casa e eu amo treinar de casa. Mas amar treinar de casa não significa que o fato de você amar uma coisa, você vai estar sempre disposto a fazer aquilo diariamente, tá? Então entenda, mesmo que eu ame muito fazer algo, nem sempre eu vou estar 100% disponível para fazer aquilo que eu amo. Eu vou estar 100% motivada para fazer aquilo que eu amo. Eu amo treinar de casa, mas eu já compreendi e teve uma mudança de treino agora para mim, que é um treino para o objetivo que eu quero definir mais e secar mais, né? Não é definir mais, a definição para mim tá boa, só que tem uma camada de gordura por cima que eu preciso dar uma secada para o músculo ficar mais aparente, porque músculo tem. A Aline até já fez a minha biopedância, falou, não precisa de mais músculo, não pedi a biopedância mais músculo, é só secar que vai definir mais. Então, o meu objetivo é esse. Eu já entendi que o treino que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo é um treino, minha gente, que eu fico passando mal, de verdade. Mas eu escolhi isso. Eu não tô falando para vocês escolherem isso. Eu tô falando que eu decidi fazer isso. Então, é um treino de 1h20 todos os dias em que eu vou no meu limite até a falha. Até a falha e fico morrendo, passando mal, pingando. É um treino que eu chego a bater o gasto calórico, assim, no treino de 1000 calorias. Então, é um treino pesado, intenso. Mas eu entendi que para o objetivo que eu quero, eu preciso fazer isso. E eu estou disposta a pagar esse preço. Então, mesmo que eu ame muito musculação e mesmo que eu ame muito treinar de casa, não é todo dia que eu estou disposta a fazer. Mas eu faço porque eu compreendo que para chegar aonde eu quero chegar, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Então, a gente tem que visualizar isso e a gente tem que entender que adulto às vezes faz o que precisa ser feito, mesmo sem gostar. Mas, para a implantação de novos hábitos, se você conseguir achar uma atividade inicialmente que você goste, isso vai liberar mais ocitocina, você vai ficar mais empolgada e aí você vai conseguir construir esse hábito de uma forma consistente, certo? E quando eu falo construir o hábito de forma consistente, não significa, como eu já falei, que você vai estar 100% disposto sempre a fazer aquilo. Mas o seu corpo ele vai pedir por aquele estímulo. Ontem foi meu dia de descanso, depois de 2 semanas eu treinando direto, eu treino de domingo a domingo, né? E aí ontem foi meu dia de descanso, foi o meu dia off. Meu corpo tava pedindo atividade física. Eu me senti mais ansiosa no final da tarde e eu falei pro meu marido, eu tenho certeza que essa ansiedade é a falta de atividade física, porque quando eu faço, eu consigo ficar mais centrada, eu consigo respirar melhor, eu consigo visualizar as coisas de uma maneira melhor. Então, eu preciso da atividade física. E aí eu já compreendi que no meu dia off, eu vou fazer pelo menos uma caminhada, ou uma corrida, ou alguma coisa, porque o meu corpo precisa disso. Então, o corpo pede pela atividade física. Isso não significa que eu vou estar disposta a fazer aquilo, que eu vou estar ansiosa por aquilo, que eu vou estar 100% disponível para fazer aquilo. Mas quando a gente introjeta o hábito, a gente só vai, porque sabe que vai se sentir bem depois daquilo tudo, tá certo?
Vilma, eu odeio academia, odeio. Eu treino de casa. Meu marido tava falando até pra gente ver a possibilidade de voltar pra academia. Eu falei, não, vamos tentar um crossfit ano que vem, mas academia eu odeio. Vocês estão sinalizando aqui, tá dando pra entender? Tá. Então vamos continuar. O esquema que eu falei, que tá envolvido nesse processo, às vezes, da gente não conseguir manter hábitos de maneira consistente, eu vou ler pra vocês agora, pra vocês compreenderem um pouquinho, tá certo? Ó, pessoas com este esquema têm dificuldade com autocontrole e tolerância à frustração. Ou seja, se eu não conseguir seguir o plano alimentar direitinho durante o dia e eu comer alguma coisinha fora do plano alimentar, eu jogo tudo pro alto porque eu sou péssima, eu não consigo seguir nada. Ai, meu Deus, não quero mais. E aí eu como até o reboco da parede. Porque a tolerância à frustração é pequenininha. Então a gente tem que trabalhar a frustração para compreender que a construção de hábitos é falha. A construção de hábitos vai ter erros no processo e não tem problema nisso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você não conseguir inicialmente seguir a sua rotina 100%, faz parte do processo, gente. Peguem leve com vocês. Vocês estão implantando novos hábitos. É devagarinho mesmo, tá? Com relação aos próprios objetivos, assim como limitar a expressão das próprias emoções e impulsos. Então é assim, o impulso veio, eu sigo o meu impulso, tá? Eu sigo o meu impulso, não quero mais, jogo tudo pro alto. Daqui a pouco eu quero tudo, volto 100% focada. Pá, uma semana focada. Aí a minha amiga chega e fala, vamos tomar uma Coca-Cola na praia? Bora, tomar Coca-Cola, sou a pior pessoa do mundo, não consigo seguir o plano, meu Deus, como eu sou péssima, vou colocar tudo por água abaixo. Pensamento de 8 a 80. E aí a gente termina trazendo tudo por água abaixo, que a gente vem construindo. E isso tem muito a ver com o processo de se perdoar, né? Quando a gente se perdoa, a gente consegue automaticamente ir evoluindo e progredindo. Porque se você se perdoa, você percebe que você é um ser humano, que você vai falhar, que às vezes você vai fracassar e que tá tudo bem. E aí eu falo, tá, tudo bem, nesse processo de implantação de novos hábitos, eu errei aqui. Mas tudo bem, eu sou um ser humano. Vou pegar meu baldinho e vou continuar seguindo. Então, se perdoar ele é muito importante nesse processo, tá? Em sua forma mais leve, o indivíduo apresenta ênfase exagerada na evitação da dor, do conflito, da confrontação e da responsabilidade ou de qualquer desconforto, mesmo à custa da sua realização pessoal e integridade. Então, aquelas pessoas que geralmente fazem o seguinte, eu quero aqui e agora, eu quero emagrecer 40 quilos em um mês. Se eu não emagrecer 40 quilos em um mês, não quero saber, não sou boa o suficiente, vou desistir de tudo. E olhe, ainda tem mais, eu quero emagrecer 40 quilos em um mês e quem vai fazer a mágica é você, Aline. Você que tem que fazer a mágica. Eu sou uma nenê, não vou fazer nada não, é você. E não é assim, né? Né, gente? A Aline, o personal, a nutricionista, no grupo, a gente tá como mediador do processo. A gente traz a orientação. Se você não quiser seguir, pode vir um papa pintado de ouro aqui na sua frente, dizer, minha filha, para entrar no reino dos céus, você tem que seguir a rotina que a Aline colocou pra vocês nos 30 dias. Se você não quiser, nenhum papa vai lhe convencer. Você tem que querer estar disposta a aprender no caminho, a implementar mini hábitos, a estar disponível a ser adulta e conseguir seguir algumas orientações. Entendendo que você vai errar, você vai falhar e que nesses 30 dias é um processo de implantação de novos hábitos e que vai ser aos poucos mesmo, tá? Não é sustentável por experiência própria. Tudo que vem rápido vai rápido. Perda de peso, o mesmo processo. Se você perde rapidamente uma quantidade gigante de peso em um curto espaço de tempo, você vai recuperar dobrado.
Porque o nosso corpo, ele tem as suas limitações que precisam ser respeitadas. Então, eu, Poliana, por exemplo, no meu processo de perder peso, eu não me peso mais. Não me peso mais. Mas eu percebo dentro quando eu vou colocando as minhas roupas, eu vou percebendo quando eu tô mais sequinha, eu vou percebendo quando eu dei uma engordada, que é uma retenção de líquido, o que eu posso fazer com relação a isso? Mas eu só me peso quando eu vou pra Aline, que eu faço a balancinha dela do terror lá, né, que é a biopedância. Vocês vão ver quando vocês forem fazer lá, vocês forem pra consulta com ela, mas é ótima a balança, porque mostra tudo. Então, é a gente entender, né, quais são as nossas limitações, compreender esse processo que é devagar, entender essa questão do limiar de frustração. Se eu quero tudo para aqui e agora, eu tenho que começar a trabalhar o meu pensamento, o longo prazo. Como é que eu posso perder peso a longo prazo? Né? Então, como é que eu posso pensar nesse hábito a longo prazo? Estou indo para o grupo da Aline, que massa, são 30 dias, que massa. Mas como é que eu posso pensar o peso que eu quero perder dentro desse processo, dividindo ele durante um ano? Que foi isso que eu fiz. Quando foi ano passado, eu cheguei, tô há um ano começou a aparecer mais os resultados para mim. Acho que foi no início desse ano. Depois de 8 meses eu treinando bastante. E aí apareceu os resultados, né? Começou a aparecer massa muscular. E aí eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu sou a pessoa que quer tudo pra aqui e agora, né? E aí eu fui me regulando e falando assim, não, peraí, como é que eu posso pensar nesse processo de definição meu a longo prazo? Então, eu entendo perfeitamente que tudo que eu construí de ter engordado foi durante anos. Eu passei a maior parte da minha vida estando acima do peso. Então, eu tinha um pensamento de uma pessoa que estava acima do peso. Então, como é que eu posso dividir isso para eu chegar no peso que eu quero e no corpo que eu quero daqui a 5 anos? Foi isso que eu pensei, daqui a 5 anos, minha gente. Então, não me venham com 30 dias... Vocês achando que vai ser o milagre da vida, viu? Tenham paciência com vocês, viu? Que eu vou pegar no pé de vocês. Nas aulas que a gente vai ter lá dentro do grupo. Eu vou puxar na orelha. Vai ter uma aula pra só escutar vocês e eu vou puxar na orelha de vocês. É processo. É tempo. Quando foi essa semana, eu tava assim, porque eu tenho muito acúmulo de gordura na barriga, no pezinho da barriga. E eu já tava estressada. Meu Deus do céu. Essa barriga não sai. Tô fazendo de tudo, essa barriga não sai. E aí meu marido falou, você lembra, porque a gente estuda sobre essa área também. Você lembra que... Eu assisto muitas lives do Paulo Musi, que é um médico também, que é bem bacana. Você lembra que o Musi, ele falou que a gordura da barriga é a última a sair, né? Porque tem uma explicação aí científica, eu não sei explicar. Mas, enfim, é a última a sair e que você tá no processo, então tenha calma. Qual é a sua meta? Não é daqui a 5 anos, então tenha paciência, você vai chegar nesse shape, é só questão de tempo e tudo mais. Eu fico, realmente, então vou devagarzinho, continuar fazendo o que eu tô fazendo e tudo certo. Então, quem tem esse esquema aqui de autodisciplina e autocontrole insuficientes, eu vou tirar foto depois e vou deixar nos stories para vocês printarem. Tem essa dificuldade de manter os hábitos constantes, porque joga tudo pro alto e não visualiza o caminho que já percorreu para chegar até onde chegou, tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui pra gente dar continuidade. É exatamente isso, comecei a academia, vai fazer 2 meses, não é todos os dias que estou disposta, porém eu simplesmente coloco a roupa e vou, porque eu entendo que preciso ir. Exatamente, Alaine. É exatamente isso, né? Às vezes a gente não tá disposto a ir, mas a gente precisa fazer. E aí a gente tem que criar motivações, né, intrínsecas, para que a gente se proponha a fazer o que a gente tá colocando ali. Precisa ser feito. Poxa, eu preciso ter mais saúde. O que eu pensei no dia que eu acordei 4 horas da manhã, eu falei assim, eu preciso ter mais saúde para eu viver mais, para eu desfrutar das coisas com a minha família futuramente, porque eu tô construindo o meu processo financeiro tudo agora. Se
sei lá, morrer, tiver um infarto. Minha família tem histórico de infarto, de diabetes, pressão alta. Eu fiz, se eu morrer, o povo da minha família morre do nada. Do nada não, né? Porque tem essas doenças aí no histórico. Eu não quero isso, eu quero viver mais para poder desfrutar mais com a minha família. Então eu preciso olhar para mim. O que é que eu posso fazer? E aí foi quando eu comecei a mudar, né? Eu tô na fase de aprendizagem, eu sempre falo isso pra não me sentir culpada. Exato, Daiane, aprendendo sempre. E estando aberto pra aprender sempre, principalmente com os erros e fracassos que fazem parte da vida, tá? Aline, beijo, Aline! Tudo que precisava ouvir, cheio de lindas desafios aqui, maravilha, maravilhoso. Então vamos lá, tá? Entendam que esses estímulos externos, eles vão influenciar principalmente as redes sociais, que é o maior ativador de gatilho, porque a gente termina se comparando em excesso e desvalorizando e se desvalorizando, tá? Eu olho para o outro e me comparo com um fragmento de vida dele. Você tá lá, aí tá assistindo meus stories. Aí eu posto uma parte do meu dia, que é um treino meu, que eu já tô treinando, tipo, há 2 anos. Aí eu posto um treino mais avançado. Aí vocês olham e falam, porra, olha pra aí, a Polly consegue treinar, eu nem consigo. Vixe, que bosta. Aí você começa a se comparar, você começa a entrar nesse processo, aí vem a distorção cognitiva, que ela vai distorcendo tudo que você tá pensando, e você começa a se colocar para baixo, entra nesse ciclo, e você não consegue perceber que aquilo que a Poliana postou é um fragmento, ela já tá ali no processo há 2 anos, e no processo de 2 anos ela não treinava 7 dias por semana, no processo que ela construiu, ela começou treinando 2 vezes por semana, e aí ela foi aumentando depois para 3. E aí tinha semana que ela não conseguia treinar, porque estava ansiosa e comia excessivamente e compulsivamente. E aí tinha semana que ela voltava e conseguia cumprir os 5 dias. E aí tinha semana que ela passava semanas sem treinar, né? E até ela conseguir implantar o hábito, até eu conseguir implantar o hábito de treinar todos os dias. Eu passei por um processo. E quando eu posto hoje, termina ativando gatilhos de comparação e vocês não visualizaram, não perceberam que antes de eu conseguir essa constância, eu tive uma estrada antes para construir. Que vocês vão construir. É só ter paciência, tá? Um dos maiores erros é a comparação. Exatamente. E como isso tudo interfere na implementação de novos hábitos? Aí a gente vai visualizar agora como o nosso cérebro funciona, tá? Nesse sentido. E percebam, se eu me conheço e sei como vou reagir diante de algumas situações ativadoras de gatilho, eu consigo ser mais constante com os hábitos. Porque perceba, se você não sabe nomear as emoções que você está sentindo, raiva, tristeza, frustração, alegria, nojo, se você não se conhece, se você não sabe o que você quer, se você não sabe para onde você vai, se você não sabe o que você deve fazer para conquistar o que você tanto almeja, provavelmente você precisa de autoconhecimento, terapia, para poder você se autoconhecer, para depois você dar continuidade aos processos de hábitos. Porque quando eu me conheço, eu entendo, Poliana, entendo que o meu maior ativador de gatilho é quando eu vou para casa do meu pai, que tem um monte de comida lá, e eu vou comer desesperadamente, porque eu vou comer a minha emoção. Eu tô ansiosa para ir para casa do meu pai, eu tô eufórica. Às vezes, dentro da casa dos nossos pais, a gente vivencia coisas que são muito tristes e traumatizantes. Então, por não ter o direcionamento do que fazer quando eu era nova, o que é que eu faço? O que é que acontece quando eu chego lá na casa do meu pai? Ativa a ansiedade. Ansiedade ativada, eu vou comer a minha ansiedade. Eu não vou comer conscientemente. Isso eu tô falando do meu processo, tá? Eu não vou comer de uma maneira muito consciente. Se eu não me autoconhecer, eu vou comer a minha ansiedade. Então, eu preciso entender quais são os meus gatilhos ativadores para eu compreender o que fazer com isso. Então, Poliana, quando eu chego na casa do meu pai, eu fico mais ansiosa. E eu sei que a minha tendência é comer mais. Então, agora eu paro, eu respiro, eu coloco o prato na mesa e faço, tá
tá tudo bem, hoje em dia eu sou adulta, eu não sou aquela criança que precisava ser aceita pelo fato de comer bem ou mal. Tá tudo certo, vou comer aqui a quantidade percebendo no meu corpo e vou me autorregulando. Se você não tem autoconhecimento, provavelmente você vai comer a sua ansiedade, a sua frustração, a sua raiva, sem nem perceber que você tá comendo isso. Porque a emoção influencia diretamente nos hábitos e influencia diretamente no nosso comer. Se você não sabia, agora você tá sabendo, tá? Então, como eu absorvo esse externo, reverbera no meu interno. E vice-versa. Como eu compreendo as coisas no meu interno, vai reverberar no meu externo. Então, o meu cérebro ele vai estar constantemente, a gente tá aqui, ele tá constantemente mandando informações pro meu corpo. E eu tô reagindo a essas informações, sem nem perceber que eu reajo. Então, a gente tem que ficar atento a isso, que o autoconhecimento é importante, tá? Vamos compreender o nosso cérebro agora, tá certo? Eu gosto de fazer o cérebro na palma da mão para as minhas pacientes, então eu vou mostrar para vocês. Imagine que isso aqui é o nosso cérebro. Essa parte aqui da frente é o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui. Esse córtex pré-frontal, esse danado, ele é responsável pelo controle do nosso comportamento. Então, quando a gente bebe um pouquinho, a gente não fica desinibida, isso significa que o córtex ele faz isso, ó. E a gente fica pura emoção e impulso. Por isso que às vezes a gente, quando tá embriagado, a gente faz coisas que até Deus duvida. Porque esse controle, ele não fica aqui, quando a gente tá bêbada, não faz o controle dessas emoções, ele fica assim. É como se estivesse aberto, como se o controle não tivesse ali predominando, e aí a gente termina fazendo essas coisas, tá? Então, o córtex, ele é responsável pelo nosso controle de comportamento. Esse danado é o que vai influenciar no processo dos hábitos também. Porque se ele é responsável pelo controle do nosso comportamento, ele vai regular e controlar quando as nossas emoções mandarem informações para o nosso corpo, né, de uma maneira que fique complicado da gente compreender, que fique... Como é que eu posso explicar? É exatamente isso. Se fica complicado de eu compreender a minha emoção que eu tô sentindo, o córtex vem e ele é responsável de regular e ele vai dizer, vamos lá, você vai agir dessa e dessa forma, tá? Então, o córtex pré-frontal, o controle. Aqui dentro do cérebro tem uma estruturazinha que é a amígdala. A amígdala, ela não só tem dentro da garganta, não. A gente tem uma amígdala dentro do cérebro. Essa amígdala, ela é responsável de armazenar informações sobre as nossas questões emocionais. Então, as minhas emoções, elas ficam armazenadas aqui. Memória de vida, traumas, todas as situações vão ficar aqui na amígdala. E essa parte aqui é a minha medula espinhal, que é essa parte aqui que conecta, né, com a parte cerebral, tá? Então, digamos que você tá implantando novos hábitos ali. Só que você estava adaptada uma vida inteira a não ter hábitos saudáveis. Quando você manda a informação nova para o seu cérebro de que vou implantar novos hábitos, a minha amígdala, ela começa a procurar informações aqui. Eita, vamos ver os hábitos que já tem implantados e os traumas que já tem implantados nesse sentido? E aí, quando eu começo um novo hábito, a amígdala, ela manda informação pro meu corpo. Você não vai conseguir, porque naquela situação lá que você estava com seu pai na mesa almoçando, ele disse que você não conseguia se manter firme, não conseguia se manter focada, não consegue nada do que você se propõe a fazer. Aí a amígdala vai mandando informação pro nosso corpo, né? E aí a gente vai assimilando essa informação. E às vezes, por eu não ter conhecimento disso que está acontecendo aqui na amígdala, o meu córtex pré-frontal, que é responsável por esse controle, ele não vai conseguir definir o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui dentro? Eu não estou compreendendo. Mas eu vou agir de uma forma que eu sempre agi, que é voltando a comer excessivamente. Disso eu entendo, porque esse comportamento já está gravado aqui, ó, há muito tempo. Então, manda informação nova, de um novo hábito, isso atrela algum trauma, alguma situação minha emocional. Essa parte do córtex, ela vai simplesmente agir de uma maneira que ela já está mais adaptada. Então, o que ela já está mais adaptada? É o novo hábito de uma vida saudável ou é o hábito
anterior de comer excessivamente e compulsivamente, o que é mais fácil voltar para o hábito que já está construído. Então, quando a gente visualiza o cérebro e essa estruturazinha, que é uma danada amígdala, a gente tem que visualizar que informações emocionais estão sendo passadas para o nosso corpo o tempo inteiro. E que a gente tende a seguir mais essa parte emocional, se a gente não tiver autoconhecimento, do que a parte racional. Às vezes até a gente faz bem assim, mas racionalmente eu entendo que para emagrecer eu tenho que seguir um plano alimentar, eu tenho que ir para a Aline, eu tenho que me propor a fazer o que ela tá falando, eu tenho que ir para um nutricionista, eu tenho que fazer atividade física, mas eu não consigo. Eu entendo racionalmente, mas eu não consigo. Por quê? Porque você precisa se autoconhecer para você entender quais são as crenças, quais são as emoções que estão influenciando o seu processo, quais são os gatilhos que estão sendo ativados diante daquela situação. Então não é só o querer emagrecer. Eu preciso me compreender nesse processo. Não é só o querer implantar atividade física. Eu tenho que compreender quais são os meus gatilhos com relação à atividade física. Porque o cérebro tá a todo momento mandando informação pro corpo de gatilhos que vão sendo ativados. E aí você pode lutar diante da situação, que o lutar é, o gatilho foi ativado, mas eu preciso fazer o que precisa ser feito e eu vou dar continuidade. Você pode fugir, que é, ativa o gatilho e você, vou fugir aqui dessa situação, não vou não hoje fazer o que eu tenho que fazer, o que precisa ser feito. Não vou ficar aqui, paradinho no meu cantinho, no quentinho, e não vou nem pensar o que é que tá acontecendo. Ou você pode paralisar diante da situação, que é, não faço mais nada, 880, se eu comecei uma coisa, não vou dar continuidade, eu paraliso, e aí eu fico assim, igual uma criança indisciplinada, em que eu não consigo fazer nada, não consigo dar continuidade a nada, exatamente por causa desses gatilhos que são ativados, tá? Então a gente compreende aqui que esse processo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, não é verdade? Então tenham paciência com vocês nesse sentido, tá? A Ju falou aqui, existe também a pessoa que já tinha os hábitos, passou por algum período específico, perdeu esses hábitos e se frustra por ter dificuldade em retomá-los. Exatamente. Existem sim. E isso acontece, a gente tem que compreender que esse processo acontece. Às vezes, a gente vai desanimar no caminho mesmo. E a gente vai perder aquele processo que tinha anteriormente, de ter um hábito bem estabelecido. Isso também faz parte da vida. E aí, depois que eu passo pelo período conturbado, eu paro e visualizo. Como é que eu posso voltar aos poucos? Como é que eu posso implementar uma nova rotina? Porque essa informação de implantação de hábito já está lá armazenada no cérebro. É só eu dar continuidade ao processo aos poucos que meu cérebro vai falando, esse estímulo eu conheço, é de treino, você já tem isso armazenado, vamos lá dar continuidade. Tá? Porque todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo novo, o nosso cérebro ele vai armazenando essas novas informações. E sempre que a gente volta, que a gente para, dá uma pausa, vamos trazer o exemplo da atividade física. Começo a atividade física e passo 1 ano fazendo. E aí eu dou uma pausa de 6 meses, né? O meu cérebro já armazenou essa situação de 1 ano, eu fazendo atividade física, então me é familiar. Quando eu paro, né, que depois eu volto, ele vai dizer, esse estímulo eu conheço, vamos lá? Por isso que tem algumas pessoas que conseguem, né, ter essa questão da memória muscular, conseguem ganhar músculo com mais facilidade. Às vezes não é tanto a facilidade de ganhar músculo, mas essa questão da memória muscular que tem armazenada também, que também auxilia no processo, certo? Então, o cérebro funciona mais ou menos dessa forma e a gente tem que compreender isso porque é importante, tá bom? E entendam, o cérebro, já tô finalizando, tá, gente? O cérebro, para poupar energia, ele não vai querer fazer esforço. Gente, isso faz parte da nossa evolução. O cérebro, ele precisa poupar o máximo de energia possível. Então, qual o trabalho que ele faz em todas as tarefas que nós fazemos diariamente? Ele automatiza. Eu preciso automatizar o dirigir. Porque se eu dirijo diariamente e eu pego o mesmo caminho todos os dias para ir para o trabalho e eu tiver
que parar para pensar em passar a marcha, pegar no volante, ajeitar o retrovisor, ajeitar as coisas todas, isso gasta uma energia gigantesca. Então, o que o cérebro faz? Quando eu pego no carro, eu já tenho tudo automatizado e às vezes eu faço esse movimento, esse ritual, sem nem perceber que eu tô fazendo, porque o cérebro já automatizou. Então, para ele, quanto mais ele automatiza, melhor, porque poupa energia. Então, na implantação de novos hábitos, o cérebro ele sempre vai estar querendo voltar para o que é confortável, que é para o não fazer atividade física, que é para o não estudar, que é para a não implementação de novos hábitos. Ele vai querer voltar para o que você já conhece. É aí que você deve persistir para você automatizar essa situação desse novo hábito. É estudar todos os dias? Todos os dias eu tenho que estar disposta a estar fazendo isso, até chegar o momento que vai automatizar e você vai pegar o livro e você vai conseguir ler de uma maneira muito tranquila, tá? Automatização. Nem sempre é ruim a automatização quando a gente direciona para algo positivo. Por exemplo, a automatização de um comportamento procrastinador. Tenho trabalho para fazer, mas eu não faço, estou sempre procrastinando. Não é benéfico, porque a gente termina não cumprindo com o que deve ser cumprido. Mas quando eu foco em automatizar uma atividade física, por exemplo, é benéfico. Porque eu vou lá e faço, porque está automatizado. Então a automatização ela não é de um todo ruim, tá bom? A gente só precisa direcionar para o que a gente vai automatizar. Para a gente fechar, o que é que eu trouxe aqui para vocês visualizarem? Eu vou postar também nos stories, tá? Percebam algumas diquinhas agora para vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês. Comece devagar, nada de radicalismo. Ah, eu quero perder 40 quilos em um mês. Gente, começa devagar. Quero perder 2 quilos no mês. Porque o que vier vai ser lucro e você se mantém dentro da possibilidade. E não se frustre se você não conseguir alcançar. Cada indivíduo tem um tempo. Não seja radical com você. Coloca as metas baixas, vai aos poucos, vai com paciência. Para você ter engordado, não foi de um dia para a noite. Levou um tempo, então você precisa de um tempo para emagrecer. Para começar a atividade física, precisa de um tempo. Para você estudar diariamente, precisa de um tempo. Então tenha paciência. Quero estudar diariamente e vou ler um livro por dia. É impossível. Lê um parágrafo, depois aumenta para 2 parágrafos, depois aumenta para 1 página e assim sucessivamente. Nada de radicalismo, tá? Dê tempo do cérebro se acostumar com um novo estímulo para só depois avançar. Gente, a atividade física começa pelo básico, caminhada. Dá tempo do teu cérebro assimilar que você está colocando um novo estímulo. A alimentação, se não conseguir mudar todas as refeições, muda só uma. Aos poucos, devagar. Dá tempo para o teu cérebro se acostumar. Tenha paciência com você, você está dando o seu melhor, tá? 3. Errar faz parte do processo, não existe nada perfeito. Não é porque você comeu salada no almoço, arroz, feijão e frango e foi bonitinho, ó, seguindo o plano alimentar, que à tarde o fato de você ter comido uma coxinha vai estragar tudo que você fez e tudo que você está se propondo a fazer. Errar faz parte. E uma coxinha dentro de um contexto de uma alimentação saudável não é um bicho de 7 cabeças. Não tenham medo de comida. É só comida. Mas eu tenho que entender o que precisa ser feito também nesse processo. Então se perdoe nesse sentido. O dia é longo e cada hora é uma nova oportunidade de fazer diferente. Nós temos 24 horas no dia. Cada minuto é uma nova oportunidade de fazer diferente. Cada minuto ele nos dá a possibilidade de uma nova escolha mais assertiva pra gente. Pegue e leve com você. Não é porque você fez uma escolha que você intitulou como ruim que você tem que botar tudo a perder. Tenha paciência, tá? Pegue leve, você está indo bem. Não jogue tudo pro alto por causa de uma situação isolada. Siga. Coloque no seu pensamento que você precisa seguir, continuar seguindo, independente de. E as coisas vão melhorar. Já automatiza, tenha calma. Use a automatização para esses processos mais assertivos, para direcionar para uma boa atividade física, uma boa alimentação, uma boa convivência com você mesma. Conviva com você de uma maneira tranquila. Se perdoe, você vai errar, você vai tropeçar.
Às vezes você vai gritar com quem você mais ama, se perdoe, peça desculpa para as pessoas que estão ao seu redor. Se você errar, que errar faz parte. A gente pedir perdão no processo, pedir desculpa também faz parte do se viver. Então, pegue leve, tá? Automatizar não significa que vai ser fácil, mas já ajuda. Gente, eu tenho atividade física automatizada já em mim, mas eu não tô querendo treinar hoje. Tá automatizado, eu não quero, mas eu vou, porque eu sei o que eu preciso fazer para chegar no lá que eu quero. Eu sei que eu preciso automatizar comportamentos para eu conseguir manter o Poliana Marques Psi ativo, para manter a Casa Acolha-se ativa, para eu conseguir chegar no shape que eu quero, para eu conseguir estudar o que eu preciso estudar. Eu precisei automatizar um monte de coisa. E isso leva tempo. E às vezes eu não vou querer fazer, como eu não tô querendo fazer atividade física hoje, mas eu vou fazer. Mas eu tenho paciência comigo e entendo. Poxa, entendo que você não quer fazer atividade física hoje porque o dia tá cheio. Mas você vai se sentir melhor de fazer isso. E entendo que você não quer ir pra Casa Acolha-se hoje. Eu não quero ir pra Casa Acolha-se, queria ficar em casa, mas eu preciso ir lá organizar a casa pra semana, pras profissionais de lá. E eu vou, porque precisa ser feito, tá? Então nem sempre é sobre o que a gente gosta de fazer. A vida adulta é mais sobre o que a gente precisa fazer. E terapia, amores, se você não consegue dar continuidade à implementação de hábitos, mesmo aos poucos, significa que você precisa de terapia para você se conhecer, para você conseguir seguir o plano de uma maneira mais coerente, identificando seus gatilhos, identificando o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta. E só assim você vai conseguir seguir bem, se perdoando e entendendo o que precisa ser feito. Tá certo? Amores, eu estou extremamente feliz de vocês terem ficado aqui comigo até o final da live. Eu vou postar a foto nos stories do esquema que eu falei de autodisciplina insuficientes e dessas diquinhas dos hábitos. Quem está no grupo, né, que a Aline criou esse projeto incrível, eu estarei por lá também auxiliando vocês com algumas aulas que vão ser bem bacanas. Eu quero escutar vocês no caminho. Tá, eu quero também compartilhar coisas que eu também estou realizando nesse processo, porque eu estou dentro do desafio também. E eu espero que vocês estejam disponíveis, abertos e estejam dispostas e dispostos a se perdoar no processo, porque a vida é sobre se perdoar, errar, fracassar e continuar seguindo, tá? E é isso. Gostaram da live? Se gostaram, mandem muito pras amigas e pros amigos. Amanhã tem aulinha, viu? Aqui no perfil sobre relacionamento, como ter uma comunicação mais assertiva com os nossos parceiros amorosos. Felipe e eu estaremos aqui às 7 horas da manhã. Te aguardo na nossa aulinha de amanhã. Beijos, beijos e mais beijos. Boa segunda, boa semana. E a gente se encontra segunda que vem também, que dá continuidade às aulas. Beijo! A aula vai ficar salva aqui no Instagram e no meu canal do YouTube, que eu vou colocar pra vocês, tá bom? Beijos, amores! Bom final de semana! Oh, boa semana! Tchau!